Olá, pessoal. Esse é mais um podcast Fala Jovem. Um podcast para quem gosta de cirurgia e para quem não gosta também. Hoje nós vamos começar uma parte diferente do nosso podcast. Quadro novo, como o pessoal, o artista fala, né? Quadro, né? Como diz a nossa marqueteira, saia justa. Saia justa. Perguntas aleatórias. Isso. Tretas e fofocas, como Giovana gosta, né? Isso. E como teste, a gente vai começar só a gente novamente. Lógico, porque se não der certo, né? Aí a gente já desiste. Mas não tem como não dar certo porque a ideia foi do Marcos. Uma invasão. Olha aí. O marketing se revoltou. Não vai dar certo, até porque a gente já pagou aqui esse brilhante cartãozinho aqui do Fala Jovem Quiz. Eu tô amando isso. Então vocês que serão convidados, preparem-se, porque existe a possibilidade de vocês subitamente entrarem no Fala Jovem Quiz. Então, quando vocês... eu vou falar a verdade, não existe a possibilidade. A gente vai sempre fazer isso agora, a gente tá só começando a fazer Sempre não, teste. vai ter dias que não vai ter, mas tem dias que vai ter. Então, quando vocês virem a gente puxando o cartãozinho, preparem-se para perguntas desafiadoras. E aí, quem começa? Muito bem, então vamos começar, né, com as nossas perguntas aqui. Você é ansioso, você começa. Eu começo e vou começar logo. Nervosa. Olha, calma. Vou começar logo. Calma Deixa você. Eu falar um negócio. Eu vou começar com uma pergunta fácil. Então, calma. Eu preciso dizer pra você que eu não funciono sob pressão. Eu não sei responder as coisas muito rápido. Eu preciso dar uma pensada, entendeu? Giovana, você é cirurgiã. Como é que você não funciona sob pressão? Eu opero rápido. Eu consigo ter resposta rápida na cirurgia, mas isso é uma coisa, entendeu? Mas eu vou começar com a leve. Tô nervosa. Primeira perguntinha. Qual a sua música favorita para se motivar? E por quê? Você tem cara que gosta de escutar aquela Unstoppable de Cia. Rapaz. Acertei? Eu até gosto, mas ela não é minha música motivação. Eu vou puxar aqui porque eu não sei o nome dela. É uma música do Queen. Mas eu tenho uma música assim que quando eu escuto... Até engasguei. Nervosa. Cadê meu Deezer? Não acho nem o Deezer, tá vendo? Gente, ela se engasgou consigo mesma. Engasguei mesmo, gente. É nervoso. Ela se engasgou com ela mesma. Essa música, ela fala sobre não parar, né? E ela fala... Can't Stop Me Now. É Don't Stop Me Now o nome da música, mas eu vou botar porque não é tão... Você vai tocar no microfone? Conhece? A balada não é muito motivacional não, mas conheço. Que isso? A música vai começar... Tá só começando, André. Ah, tá. Realmente, sim. É verdade. Eu acho. Muito bem. Aí nessa hora você começa Aí vai embora. a triagem vai embora nessa hora. É sobre. Essa música é tudo. Eu não corro na esteira. Se eu botar essa música, eu corro. Entendeu? É tipo isso. Vem assim, tipo, não me pare agora, vambora. Aí é isso aí. Ela é uma música que dá um turbo. Bacana. Muito bom. Agora faça a sua pergunta. Vamos, tá. Minha primeira pergunta é: você já teve na sua vida profissional algum momento crítico? Tive. Algum grande desafio, assim, alguma coisa bem... Cara, eu achava que ela ia perguntar isso pra mim. Já tive. Eu gosto dessas perguntas, né? Na verdade, eu tive um momento, sim. Por um momento, entenda-se período, né? Período. Que foi, na verdade, os meus primeiros 10 anos de atuação como cirurgião, que foi o período em que eu trabalhei no regime de sobreaviso em hospitais. Então essa foi uma época, foi um período, 10 anos, extremamente difícil, assim, desafiador, porque você lidava com muitas coisas imprevisíveis, você não sabia para o que você ia ser chamado, e assim, previsibilidade é algo que o cara, quem acredita nisso, né, diz que o virginiano tem que ter. E realmente foi um período muito difícil porque eu não tinha isso. E além dessa situação, eu ainda lidava com casos extremamente desafiadores, críticos, em que a gente tinha que muitas vezes fazer cirurgia de madrugada, pacientes graves. Então foi uma época realmente muito, muito, muito difícil.
E você já comentou aqui que você é um cara mais ansioso mesmo, né? Talvez seja um esquema ruim pro seu perfil pessoal. Além disso, ainda tinha essa situação, que foi uma das épocas da minha vida profissional em que a ansiedade estava topada. Quando eu estava de sobreaviso, eu me lembro demais que o telefone tocava, já batia um ataque cardíaco, quando era do hospital, já tinha isso aí. Se fosse uma ligação, sei lá, numa noite de domingo, quando foi no dia que eu decidi deixar de fazer, assim, naquela fração de segundo, é engraçado isso, naquela fração de segundo em que você via de onde era a ligação, você já pensava, e se for uma coisa que precise, alguma situação em que eu precise operar hoje, eu vou precisar mobilizar a equipe, anestesista, auxiliar, instrumentador, para chegar ao hospital, para operar. Sendo que amanhã, na segunda-feira, eu tenho um dia cheio de coisa para fazer. Então, como é que eu vou lidar com isso? Então, foi uma época muito, muito, muito difícil. E, assim, eu digo a você com toda sinceridade, né? Eu acho que a grande superação disso veio com a minha possibilidade de mudar um pouquinho essa minha atividade graças ao marketing digital. Porque eu me lembro demais, quando eu comecei a investir nisso, a investir em marketing digital, a tentar mostrar como é que eu trabalhava no ambiente de consultório, começou a acontecer uma inversão, em que eu comecei a dar mais assistência a pacientes de consultório, no caso com previsibilidade, eletivos, e paulatinamente, aos poucos, comecei a deixar o regime de sobreaviso. Até que um belo dia eu estava estressado que só. Eu lembro demais da situação. Eu estava super estressado com o caso que tinha para operar. Aí, Enio, meu instrumentador, chegou para mim e disse: André, me diga uma coisa. Abra aí sua planilha de cirurgias do mês passado. Ele disse: olha aí, quantas cirurgias eletivas o senhor fez? Eu digo: rapaz, tá aqui, sei lá, foram 12. Ele disse: quantas de sobreaviso? Eu disse: uma. Ele disse: pois é. E aí? Aí foi quando eu pensei e disse: não, tá na hora de mudar esse esquema de trabalho e realmente investir no consultório. Aquela situação, era 80% de estresse para 20% da minha produção cirúrgica. Perfeito. Entendeu? E aí foi quando essa virada de chave aconteceu. Mas realmente foi uma época muito difícil. Agora, se você for analisar um momento pontual no meu início de carreira, é uma história até que você deve lembrar, porque é uma história que ficou famosa lá no hospital onde a gente fez residência. Inclusive, foi um procedimento da sua área. Então, essa história refletiu em mim. Conta a sua parte que eu conto a minha parte. Pois é. Eu não vou dizer qual foi a complicação, mas quando eu era residente, a gente... hoje não acontece mais isso. Todo procedimento que é feito por um residente, ele é diretamente supervisionado por um preceptor, por um cirurgião mais experiente, que é do quadro permanente do hospital. Só que na época que a gente fez residência, existia uma escassez muito grande de profissionais, existia um professor que ficava à disposição, sabendo que o procedimento estava sendo feito, mas que não ficava com você diretamente no procedimento. E aí eu fui fazer uma traqueostomia na UTI, eu e Marília. Marília vai lembrar muito bem dessa situação. Essa história ficou famosa, não tem como esquecer. Se ela vir esse podcast. E não vou entrar em detalhes, mas a gente teve uma complicação extremamente grave dessa traqueostomia. Foi uma complicação, a pior complicação de traqueostomia que eu tive notícia. Tanto é que desde então eu tenho muita... Quando eu vou fazer um procedimento desse, claro, eu de preferência eu não faço, eu sei como fazer, prefiro não fazer, mas se eu tiver que fazer, eu assim, redobro e tridobro e tetradobro os cuidados para não ter nenhuma complicação. Porque foi algo que me marcou demais. E foi o único dia na minha vida em que eu disse: rapaz, eu não vou mais ser cirurgião. Engraçado que a gente nunca conversou, né, sobre essa situação. Eu cheguei em casa chorando mesmo, igual uma criança. Eu acredito. Pra minha mãe, e disse: mãe, olha, eu acho que eu não vou ser mais cirurgião, não. Não vou ser mais, não. Eu acho que isso não é pra mim, não. Foi a única vez que eu pensei nisso. Aí depois o tempo passa, você conversa com colegas mais experientes, né? E as coisas vão caminhando, serve de aprendizado, e aí a coisa seguiu, graças a Deus. Eu não sei nem se você sabe, mas depois que isso aconteceu, acho que os cuidados redobraram para todo mundo, na verdade. Sim. Né? É igual acidente de avião, né? E naquela época, do mesmo jeito que você era conhecido como já o residente ali da bariátrica e tudo mais, o pessoal já olhava para mim e falava: não, é da cabeça e pescoço.
Menino, 100% das traqueostomias, daquele momento em diante, se tinha algum parecer que envolvia cabeça e pescoço ou traqueostomia, tudo me chamava. Chamava você, Eu né? falava, minha gente, tinha hora que eu falava, eu sou residente da geral, calma que tá difícil já. Mas foi teve, realmente teve essa muito, repercussão aí comigo depois. Foi muito impactante pra mim isso aí. Para todo mundo, na verdade. Eu tive outras situações, assim, de estresse, mas eu digo a você, sem medo de errar, Gi, que foi, assim, de transoperatório, de estresse durante o procedimento, foi o pior de todos. Foi realmente aterrorizante. E aí, o que acontece? Como é que... É sempre bom a gente falar como superou isso, né? E aí, assim, eu me dirigi a colegas em que eu tinha confiança, preceptores em que eu confiava bastante, na época me deram muito suporte. E o suporte familiar também, né? Minha mãe disse, meu filho, olha, eu vou sempre rezar por você, vou sempre orar por você. Sempre, em todo procedimento que você tá... antes de você fazer, lembre muito de pedir a Deus iluminação. E assim, e o mais importante de tudo, eu me lembro demais como eu fui fazer esse procedimento. Que é uma coisa que todo cirurgião tem que ter em mente. É que você nunca pode baixar a guarda e pensar, né, Gi? Que você tá acima do risco de ter uma intercorrência, de ter uma complicação. Perfeito. E eu, naquela época, como R1... Então, na né? verdade, assim, ainda tem uma influência de como nós éramos na época. Não é por um fator pessoal, não. Não. Era o fator de como funcionavam as coisas. Exatamente. Então, tinha mesmo essa história da gente ficar muito sozinho, resolver as coisas de uma maneira muito sozinha, assim. Eu me lembro demais. E aí, tanto na coragem, que a gente começa a ter coragem sem tanta noção, né? E o fato de você realmente estar só. E eu me lembro demais, né? Que quando eu cheguei para fazer o procedimento, eu disse, Marília, eu vou lhe dizer a você agora, que Marília era minha R1, eu disse, Marília, eu vou mostrar para você agora como eu aprendi a fazer traqueostomia com o Dr. Edilson Pinto. Tranquilo. E realmente, assim, até a hora que eu fui... Eu preciso fazer uma observação. Foi porque não aprendeu comigo. Sacanagem, era isso, escutar isso aí. Tá tudo certo. Não deve assistir meu podcast, não. Então, assim... E é meu sócio, viu? E realmente foi perfeito. E Maria disse, André, fantástica, traqueostomia, tal, não sei o quê. Ela estava... Até a hora que eu fui abrir a traqueia. Quando eu fui abrir a traqueia, teve a complicação e aí... É isso aí. Foi quando a gente reviu as coisas. Vai, sua pergunta agora. Muito bem. Eu tô adorando esse cartãozinho. Legal. Obrigada, meu marketing. Obrigada, gente. Eu adorei isso. Eu não tenho maturidade. Eu não gosto de responder, mas eu Pois gosto aí, do a preço cartãozinho. justo, né? Diga-se de passagem. Eu quero só ficar perguntando. Gi, É se minha você cara. pudesse escolher outra profissão, qual seria? E por André, quê? minha segunda pergunta também. André, não vou te mostrar porque você vai ver as outras. Mas eu juro que é minha segunda. Eu vou responder e você vai responder depois. Certo? Tá bom. Que outra profissão? Então, a gente já conversou sobre algumas coisas aqui no episódio que a gente falou sobre hobbies, né? E aí eu tenho um hobby que muitas pessoas não sabem e às vezes eu falo e as pessoas não acreditam. Inclusive, eu tenho uma história engraçada com relação a isso. Mas eu gosto de cozinhar. Eu gosto muito de culinária. Então, eu acho que eu faria um curso de gastronomia e faria alguma coisa relacionada mesmo. Não pensei, assim, dentro da medicina, outra especialidade, né? Pensei em mudar realmente na resposta. Eu acho que eu teria facilidade de ir para qualquer outra especialidade, tá? Apesar de amar a cirurgia, eu gosto muito da medicina. Mas, assim, eu pensei em outra profissão total. Tipo, não cirurgiã, sim, não médica, né? Eu acho que eu faria gastronomia. Eu gosto, eu acho bem legal. E essa é a minha pergunta também. Eu juro, tá aqui. Ó, Marcos, pode ver, eu não tô copiando, não. Eu imaginei que você fosse fazer essa também. Eu gosto dessas coisas. Assim, sério mesmo, eu gosto muito de trabalhar com gente. Então, eu acho que eu não fugiria de nada da nossa área, da área de contato pessoal. Sim. Tá? E eu acredito hoje que, considerando o que eu tenho tentado ver ali meio que de orelhada, de filosofia, que eu vejo no Instagram, perfil filosófico, e etc, comportamento humano e tal, eu acho que se eu não fosse o que eu sou hoje, eu acho que eu seria alguma coisa muito próximo. Alguma coisa da área de saúde mental, psicologia. Algo nesse sentido. Legal. Eu acho que faria isso. Show. Acho que seria isso aí. Você pergunta. Agora sou eu, é verdade. Muito bem. Gi,
Hobbies. Você falou de hobby? Ah, você falou já, né? Não, Qual o seu hobby favorito e por quê? Então, eu tenho outros hobbies, na verdade, então, né? então fale, tirando da cozinha, o que é que você... Então, é porque a cozinha, na verdade, hoje em dia, é algo que eu faço menos. Eu ainda faço uns cursos, mas... Sério? Faço. Eu tenho um curso aqui que se chama La Gastronomie, que ele ocupa um tempozinho bem ok, que dá pra gente fazer nessa correria do dia a dia. Você não consegue fazer cursos longos, né? Então, eu ainda faço. Inclusive, que eu até falar que eu tinha uma história, né? Até me perdi, que eu falo tanto e acabei me perdendo. Eu nesse curso do La Gastronomie, minha professora Ruth, maravilhosa, ela conhece uma pessoa que me conhecia da academia. Sim. E aí, ela viajando com essa amiga, elas descobriram que tanto essa amiga quanto ela me conheciam. Aí, essa amiga da academia fez: você conhece Giovana de onde? Ela, do curso do La Gastronomie. E Giovana cozinha de onde? Então, quem me conhecia da academia como médica e ali... Incrível, ela cozinha. Isso, não acreditou nunca que eu fosse me Você sabe que interessar a por Milena, isso. ela vive dizendo pra mim, ela diz assim, amor, você opera. Como é que você não cozinha? Eu digo, eu não gosto Você de ia cozinhar. adorar, você ia adorar. E eu sou daquelas, assim, eu aprendi com a minha mãe Ela isso. tá aprendendo a fazer churrasco, Minha, que é bem difícil. Minha avó era daquelas nona bem italiana. Minha mãe cozinha muito bem. Ela diz que não, mas ela cozinha maravilhosamente bem. E minha mãe é assim. Eu aprendi a gostar de tempero, as coisas com a minha mãe. Então ela prova e ela já fala: sabe Ratatouille? Você já viu o filme? Já. Aquele filme infantil? Ele não cheira e bota as coisas. Minha mãe é assim. Ela prova. Tá faltando isso, É vou botar instinto. isso. É total. Então, assim... Experiência. Nossas receitas têm sempre alguma coisa assim diferente em tempero, em alguma coisa que a gente vai sempre testando e aprimorando. Minha irmã gosta também. Bacana. Não, minha irmã tem 3 filhos, outro dia estava inventando de fazer pão. Pão de fermentação natural. Eu falei: minha filha, pelo amor de Deus, minha filha. Você tem as roupas dos meninos. as Mas fale coisas. dos outros. Viajar é um... Então, Mas isso não é tão hobby, não, né? pois é, viajar não chega a ser um hobby, é um gosto. Mas eu não considero um hobby porque eu não faço assim de maneira tão frequente, até porque rotineira, não né? posso. Mas eu gosto muito. Mas eu não considero um hobby porque um hobby para mim tem que ser algo assim, tipo, mais de dia a dia mesmo, de coisa que você repete. Eu nunca fui uma pessoa de gostar muito de atividades físicas, tá? Assim, como eu já falei aqui algumas vezes, eu sempre fui muito gordinho. O gordinho é um ser um pouco mais desengonçado e tudo. Mas Introspectivo. ao longo da vida eu fui tentando mudar isso até por entender a importância disso. E fui me desafiando e fui aprendendo. Então, teve o Muay Thai, que eu descobri com a Profinha, que ela é do nosso marketing, é Lombardi do nosso marketing, mas ela começou A Boragata. Isso, ela começou aí e foi me Mas o pessoal já ensinando conhece ela do Boragata. o jab direto. Então, virou um hobby também, né? Que eu tenho feito menos, mas me ajuda do ponto de vista da saúde e desestresse e tudo mais. Os filmes e séries são um hobby que realmente é a minha pegada natural. Se você me deixar ali, deita aí e vê esses É filmes. só aquela injeção de dopamina, né? Isso, aí eu gosto bastante. De atividade física, eu procuro abrir um pouco o hall, então eu nado, tem o cangu também. Eu acho que o cangu é o mais diferente. Você nada ainda hoje, porque eu vejo muito pouco isso. Eu nado no mar, mas aí eu só vou no tá. final de semana. Aí não dá pra postar, não. Né? Porque às vezes é mais difícil você postar, né? Às vezes eu até posto assim, a boia, tipo, fui. Mas porque é um postzinho tão sem graça, né? Primeiro que eu não vou ficar me mostrando de biquíni, né, Dona André? É um negócio meio complicado, Só né? se for no Close Friends. Nos mais- Close Friends, quem tem acesso... Aí, mas assim, o cangu é mais fácil de mostrar. Ah, sim. Aí o cangu eu acho que de diferente, assim, é o que eu faço de mais diferente, que talvez surpreenda mais. É a cozinha e o cangu. Eu tenho um só pra responder a pergunta junto com você aqui, que é jogar videogame. Adoro. Você falou naquele de hobby também. Achei legal. Eu acho fantástico. Problema, que foi o que eu disse também naquele dia. Esse hobby é o hobby que é cultivado já há mais de 30 anos, né? Na verdade, bem mais. E o que é interessante é que na época que... Eu já falei isso, né? Na época que você... É o hobby hoje mais barato a que eu posso ter acesso. É a atividade, na verdade, de diversão mais barata, porque assim... O que você paga no videogame, num jogo, para uma diversão, para o que vai lhe garantir horas e horas de diversão, às vezes você gasta numa saída hoje. E tem muita coisa que é de graça, porque eu sou assinante da plataforma, né, da PlayStation, que é o console que eu uso. Só que, qual é a questão? Qual é o grande problema desse hobby para mim hoje, em relação ao passado? No passado, o que é que acontecia?
Eu não tinha dinheiro. Você pra tinha comprar dinheiro, não tinha, você tinha tempo de sobra para jogar. As férias, eram 30 dias de férias. Eu não tinha como comprar Mas não os tinha jogos. como comprar porque o dinheiro era seguro, né? Porque não era meu. Aí hoje é a diversão mais barata. Mas cadê o tempo? Não tem. Eu me encontro, às vezes, numa madrugada aí pra ter lá minhas 2 horinhas e acabou. Mas é isso. Mas, ó, você tá respondendo por que é? Porque minha pergunta não é essa, minha terceira pergunta. Tá, beleza. Mas pode seguir. Eu tava respondendo só pra É justo. citar mesmo. É justo, e eu acho bom. Mas vamos lá. Minha terceira pergunta é a seguinte. Existe, na sua vida pessoal ou profissional, algum conselho que em algum momento alguém te deu, seja um professor, um pai, um colega, Tem. que ficou marcado, assim, tipo, esse conselho, tipo, em alguns momentos eu sempre lembro disso? Tem sim. Manda. Tem. Todo mundo sabe, né, que um dos meus maiores amigos, um dos meus maiores mentores e hoje meu sócio é Reinaldo, né, Dr. Reinaldo. E eu lembro quando ele era meu professor, ele me deu um conselho que é muito simples, mas que se a gente não tomar cuidado, a gente se deixa levar por outros interesses e acaba se desvirtuando do propósito do que a gente faz. Então esse conselho é muito simples. Ele disse assim, olha, haja o que houver. Haja o que haja, né, o pessoal fala. Acho que já. Haja o que houver. Jamais deixe de estar do lado do seu paciente. Se você estiver sempre do lado do seu paciente, você vai estar sempre certo. E pra gente que hoje vive numa situação em que a gente sofre pressões econômicas de diversos entes, isso é um conselho que a gente tem que se pegar para poder encontrar o verdadeiro propósito do que a gente faz. E entender que eles são nossa razão maior. Então, assim, para mim, esse conselho foi algo de divisor de águas assim na minha vida, que eu recebi ainda quando eu era estudante e que eu levo hoje para tudo que eu faço na minha área. Show. Qual o maior mito sobre você que você gostaria de desmentir? Deve ter um bocado, né? Porque você é meio misteriosa, tem isso do Close Friends, né? Você mostra o negócio, não mostra. Maior mito. Qual é o mito? Então, tem uma história que rola, que eu não sei a dimensão da repercussão, porque não é tanta gente que vem falar com você, até porque as pessoas que vêm falar com você são pessoas que são muito mais próximas, né? Sim. Que aí tem aquela liberdade e confiança para falar. Mas como eu sou uma moça que está solteira há muito tempo, muitas histórias acontecem e você fica sabendo de orelhada uma coisa ou outra, né? Então, por exemplo... Essa é grande. Essa é grande. Vou até me- Gente, vou até me- essa fofoca... vou até me ajeitar na cadeira. Chega que você, além de marqueteira, profia de boita, é amiga. Essa você sabe de tudo. Chega. Então, aí as pessoas começam com muitas histórias, Aham. né? Em vários... De vários tipos e vários sentidos, assim. Desde... Enfim, você gosta de meninas também, essas coisas assim, né? Então, eu teve uma viagem, por exemplo, recente que eu fiz com uma amiga. Essa amiga, inclusive, tem namorado, certo? Aí você posta foto viajando com uma amiga, o que você acha que vão falar? Vão dizer que é um casal. Isso, entendeu? Porém, queria dizer pra vocês que isso não existe. Não existe. Eu sou apenas uma mocinha comportada. Ninguém me vê com Isso. ninguém porque eu sou comportada. É porque é só comportada e ela tá esperando o príncipe encantado dela chegar num isso. cavalo branco. Perfeito. Há quem diga que ele pode não chegar e tá tudo bem. Mas chega, uma hora chega. Chega, né? Tá bom. Uma hora chega. O sonho, o projeto é esse. Né? Ter os meus meninos querem ter gêmeos, você sabe dessa história, né? Eu já contei aqui? Não contou não. Quero ter gêmeos. Agora quem vier tem que vir com coragem. Porque já vai vir assim, Bom, há entendeu? quem diga... Dia, é o seguinte, vou aqui abrir um parêntese para dizer a minha experiência. Porque quando houve uma suspeita lá em casa da possibilidade de gêmeos, assim... Não é querendo lhe desanimar, não, mas Milene, ela ficou 15 dias sem dormir Surtada. direito. Sem dormir direito. Não, mas isso já tá decidido no meu coraçãozinho. Eu não vou surtar, não. Isso já é um Mas há quem diga que antigo. os gêmeos é bom porque assim, Tudo de uma vez. você já tem tudo de uma vez, você já passa pelo que tem que passar de uma André, vez você só. tem noção, minha irmã... Mas eu não imagino, Minha irmã outro não. dia tava lá em casa. Meu irmão, se tivesse 2 Pedro lá em casa, eu não sei não, pô. Não, vai dar certo. Vai vir Giovaninha com cara de emburrado, tá tudo bem. Tá tudo bem. Minha irmã Sim, outro dia garanto. chegou lá em casa com as roupinhas dos bebês Que e ela tudo teve mais. gêmeos agora, né? Não, ela tem 3 filhos, mas nenhum deles é gêmeo, não. São 3 filhos pensei que tinha intervalados. gêmeos. Eu não sei por que eu tava imaginando que ela teria. São não. Enfim, mas a gente já começou a guardar as roupinhas que estão se perdendo, entendeu?
Porque minha irmã usou nas crianças tanto roupinhas que foram nossas, roupinhas de sentimento, coisas que minha avó fez, bordou, minha mãe. E tem as roupinhas deles mesmo, entendeu? Já está sendo guardado para os meus gêmeos, pra você ver, ó. Tá vendo? Essa história aí já... Por isso que quem vier agora tem que vir com coragem. Tem que ter a coragem grande, porque já vi que Mas vai dar certo, vai dar certo. Vai, né? Você merece. Então pronto, eu acho que é essa história aí. Vai dar certo. Ou seja, pessoal, ela não gosta de meninas. Na verdade, ela gosta. Ela tem várias amigas. Perfeito. Mas assim, para efeito de relacionamento, construção de Isso. família, ela prefere a questão, né? Tradicional. Talvez. Cuidado com cancelamento. Vamos A questão cancelar. mais... Corta meu marketing. A questão mais frequente, a situação mais frequente que a gente observa com maior frequência. É porque eu não sei nem se é mais frequente, mas eu tenho que fazer as contas. Cancela meu marketing, me cancela. Vamos considerar assim, ao longo da história foi o mais frequente. Me Pronto. me cancela, tá bom. Quarta, tem algum momento da sua vida que você apagaria? Tem. Manda. Dá pra mandar? Dá. Manda. Dá. E é uma coisa que pouca gente sabe. Na verdade, eu acho que só é esse mesmo. Porque, no geral, eu sempre digo para as pessoas. A minha história, no geral, é uma história muito chata. Porque, assim, eu não tenho uma história de superação, aquele negócio do cara que sofreu e foi lá e conseguiu. Não. A minha vida sempre foi excelente, meu amigo. Excelente, excelente. Eu só tenho que agradecer a Deus pela família onde eu nasci, pela criação que eu tive, pelas oportunidades que eu tive. Eu não tenho o que dizer da minha vida. Não tenho arrependimento de nada. Agora, tem uma coisa que eu queria apagar. Manda. Vou dizer. No ano aí, no passado, não vou dizer quando foi, porque o pessoal vai, né? Eu viajei com uma turma. E na época eu tinha uma pessoa com quem eu me relacionava, etc. E aí, no meio dessa viagem, eu tive uma briga com essa pessoa no meio de uma festa. Numa cidade fora de Natal, uma cidade grande, e numa região dessa cidade que não era lá muito bem frequentada. Foi aquela história que você se perdeu? Me perdi, não. Eu saí, fugi por causa da briga e fui pensar na vida. No meio de um subúrbio de uma cidade grande da nossa nação. E aí, resultado, aconteceu o que ia acontecer, lógico, né? Eu fui assaltado nesse lugar. Resumindo, depois de um tempo, depois de você ter um pouco mais maturidade, o cara pensa, meu amigo, por que eu fui fazer isso? Que besteira, Não era né? tão mais fácil eu ficar só resolvendo isso de outra forma, naquele mesmo lugar. E outra coisa, porque eu corri risco de vida, né? Sim, Nesse sim. dia. Com certeza. Né? Se eu não tivesse um anjo da guarda muito poderoso, então é isso que eu queria apagar. Se eu pudesse voltar atrás, eu dizia, rapaz, eu tinha feito totalmente diferente hoje. Justo. Mas assim, totalmente mesmo, em todos os sentidos. Mas enfim, é só isso aí que eu apagaria. Justo. Manda sua. Rapaz, eu não sei agora. Tá perdido, tá perdido. Eu tô riscando pra não me perder também. Nossa, eu tô adorando esse cartão. Gente, eu quero muito brincar disso. Rapaz, o A gente problema... pode brincar disso sempre. Eu sou criança. O problema é que minhas perguntas acabaram aqui. Deixa eu Faz ver. isso não, gente. Quer fazer? Vai lá e cá. Vou fazer a minha, então, de novo e volta. Faz a sua. Se você pudesse ter um superpoder, qual seria e como você usaria ele? Pode ser na profissão ou não. O dom de ver o futuro. Oxi, milhões. Como é que você usaria ele? Para todo ansioso, isso aí é o mais importante. Seria na vida normal ou na vida profissional? Não, Como na seria vida usar? normal não. Seria na vida profissional mesmo. Ai, E eu usaria lindo. ele para uma coisa apenas. Para prever qual o paciente que vai me dar Desfecho. trabalho. Ah, não, mas nem é isso. Você sabe para que eu usaria? Eu pensei a mesma coisa que você. Mas vou te dizer, porque a gente tem um detalhezinho diferente, eu acho, né, do que incomoda. Eu tenho alguns pacientes que eu tenho decisões que eu sim. entro num limiar muito difícil. Sim. Sabe aquela história assim, você tem um paciente Sem que dúvida. tem um câncer que é avançado, mas é operável, mas o paciente está numa condição clínica limítrofe, e aí você não sabe se aquele procedimento cirúrgico, que na sua cabeça, do ponto de vista técnico, seria curativo, vai ser de fato benéfico para ele do ponto de vista geral, porque você pode acabar fazendo mais mal do que bem no final das contas, sabe assim? Sim. Então eu tenho algumas decisões desse ponto de vista que são muito complicadas, assim.
E às vezes você tem que, né? Não, na sua área é isso ou pisar mesmo. no freio. Sem dúvida. Então eu usaria muito nessas situações. Demais. Assim, tipo, eu quero olhar no futuro e ver assim, eu vou ganhar prognóstico, eu vou ganhar qualidade de Isso. vida mesmo. E na minha entendeu? situação seria o seguinte, rapaz, esse paciente aqui, ele vai... Complicar. Não é nem complicar. Eu digo assim, ele vai ter o ganho de qualidade de vida que eu espero que ele tenha. É tipo isso mesmo, né? Tá entendendo? Porque às vezes você faz uma cirurgia como eu faço, que o grosso do que eu faço é bariátrica hoje, e você diz, meu amigo, essa pessoa aqui, eu já vejo... E é interessante, você já pensa assim, eu já tô vendo essa pessoa lá na frente, que vai ter um resultado sensacional. E aí, por razões diversas, as coisas não acontecem nesse sentido. Mas eu acho que depois de um tempo de experiência, se você for analisar bem, a gente meio que já tem um pouquinho disso. Você não percebe, não? Com a experiência que a gente ganha, né? Sim. Eu achei interessante. Uma vez eu tava lá no Deoclésio, eu achei até interessante essa história. E eu disse, poxa, eu achei massa isso aí. Porque significa que eu tô ganhando um pouquinho de experiência. Chegou uma paciente lá, aquela situação, né? Você tá lá no repouso, a residente chega para passar o caso, aí você muitas vezes dá aquela conduta para ver depois, né? Você diz, faça aí. E depois de vários, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Ele chega com um caso e diz assim... Temos uma paciente que não está muito bem, não. Quando ele disse as 2 primeiras frases sobre o caso, eu disse, pode botar na sala. Aí o colega que estava do meu lado, o Kim, né? Estava do meu lado, disse, meu amigo, esse cara tá querendo operar mesmo hoje. Indicou a cirurgia já daqui. Não sabe nem o que é. Não sabe nem o que é. Eu digo, rapaz, isso Começa assim, eu já sei. Eu disse, rapaz, isso é cirúrgico. Isso é cirúrgico, pode ter certeza. André, eu vou confessar um negócio pra você. Aí quando engraçado. chegou lá, era. Resumindo, aí o cara disse, poxa... Legal, gostei. Eu vou confessar as besteiras que a gente faz na vida, né? Teve uma vez que uma amiga minha falou que já tinha ido numa cartomante, que era um negócio muito legal. E eu falei, eu lá vou nisso. E aí começou a insistir, não sei o quê. Aí tem sempre uma fase da vida da gente que a gente faz assim... Rapaz, sabia que eu tenho até medo dessas coisas. Medo eu nunca tive, não é medo de saber o futuro, não. É porque... Eu acho que eu não acreditava, sei lá, entendeu? Não sei explicar. Aí, naquela história, quando começa o IC, falei, eu não vou ficar no IC, vou lá ver, nem que seja pra achar graça. Aí fui. Aí a moça já chegou assim, tipo, falando algumas coisas muito, sabe, você isso, você aquilo. E uma das coisas que ela falou assim, fez, você é sensitiva. Aí me deu vontade de rir, né? Eu fiz, sou nada, nunca vi nada, nunca ouvi nada, nunca vi, sou nunca. Negócio de sensitiva, sou nunca. Aí ela parou, riu, né? Você é sensitiva na sua profissão. Você consegue ver além do que o que realmente os outros veem. Bacana. Quando ela falou isso, na mesma hora, eu tinha um professor lá em São Paulo, que ele era assim, o cri-cri, né? Toda a vida que a gente tinha a visita com ele toda quarta-feira. A quarta-feira era a quarta-feira da dor de barriga, sabe? Porque ia estar com o cara, né? E eles, engraçado, eu era de fora, o pessoal tem maior preconceito, né? Sim. Ele tinha um negócio comigo, porque às vezes ele fazia perguntas que exigiam um pouco mais do que só conhecimento técnico, do que fazer, de onde parar, do que, né? E na maioria das vezes a minha resposta ia para o caminho certo, né? Ele, com uma frequência enorme, ele olhava para mim e falava, você é diferente, menina, você é diferente, é isso aí. Você tem uma maturidade diferente. E aquilo ficava assim, tipo, como é que pode? Eu tô aqui me cagando de medo desse homem e ele achando que eu sou, né? É o famoso feeling, né? Isso. Que, assim, eu acho que eu tenho isso mesmo, legal. entendeu? Não, e eu acredito muito nisso, sim. Tem uma hora que você meio que antevê as situações baseado... Sei lá, é uma coisa que não dá para você explicar. Você junta conhecimento técnico, experiência que você tem, conversas que você já teve, pronto. Eu digo agora, recentemente, teve um paciente meu que eu mandei a pedir para anestesista acordar por causa de uma intercorrência anestésica, que não era uma intercorrência que raramente acontece, não foi uma intercorrência grave. Mas que algumas pessoas não têm nada que parar, demais. provavelmente. Exatamente, mas aquela situação, né, que você pensa, rapaz... Vamos parar. Dá para fazer? Dá. Mas no que eu faço, no que a gente faz, você não pode ir no dá para fazer. Você tem que ir... Você indo com tudo controlado, às vezes dá um problema, imagine você indo assim, rapaz, dá. Eu digo, vamos recuar. Não dá, não. E aí, assim, aquela questão, né? Passo para trás para poder dar 2 para frente. E aí eu acho que é um pouco disso aí. Porque quando o cara não tem tanta experiência, o cara diz, meu amigo, já tá no limite aqui... Aí você, às vezes, vira para o colega que está lá. O colega, ele não quer, o anestesista, né? Como eu falo. Ele não quer tomar essa decisão.
E aí você que tem que assumir, porque você é o Sim. dono do paciente, né? Sim. Você vê que o cara tá lá preocupado. Eu digo, amigo, não se preocupe não. Acorde aí, a gente vai remarcar, vou fazer uma reavaliação desse melhor, paciente. E aí pronto, tranquilo. No primeiro momento todo mundo fica um pouco frustrado, mas depois todo exatamente. mundo acha O melhor. paciente se frustra, e com razão, mas eu sempre digo, amigo, a opção que a gente tinha aqui talvez não fosse tão legal. Né? E aí é interessante isso que você meio que antevê as coisas, né? Realmente. E mistura também, claro, não é só isso, experiência, conhecimento técnico, vivências de outros colegas, mas também tem a mão de Deus aí, não tenha dúvida. Contei meu lado bruxa, vamos continuar. Gente, eu tô adorando esse cartão. Obrigada, meu marketing, obrigada. Tô adorando esse negócio, nasci pra isso. André, eu só quero todo podcast vai ter isso, tá certo? Pode deixar comigo. Vai interromper. Pode deixar porque vocês comigo. são muito leves. Se fosse para imitar um colega de trabalho. Não sei imitar, mas você é bom nisso. Não, sou não. É sim. Sou não. Você é bom sim, não é possível. Imitação, que o pessoal precisa Não saber tem. que vai ter isso aqui. Eu não tenho como imitar, porque eu trabalho com a doutora Ana Linda Karenina. Chiquérrima, maravilhosa. Rapaz, Não tenho- não tenho nem- eu não lembro de imitações agora, não. Não tenho isso, gente. Mas a gente pode jogar essa. Eu gostei disso. Pode jogar isso pra algum convidado engraçado. Convidado, né? Chamar a Jandi pra vir aqui, ele é especialista em imitação. Ei, Jandi, perfeito. Pronto, vou começar a pensar nos convidados que entram na onda. Que entram nessa onda, Jackson exatamente. não dá porque ele vai bater na porta e vai embora. Vai igual embora, ele fez. ele tem medo. Não tem como. Tá bom. Eu não tenho mais perguntas. Eu tenho mais uma. Pois pergunte. Mico da vida profissional, tanto Não, faz. Rapaz, Tem algum mico? vida profissional é o que acontece mesmo. E aí? Eu lembro de uma. Eu perguntei aqui, mas eu nem sei se eu tenho algum. Deixa eu pensar. Eu tenho uma situação que... Eu tenho uma de que foi realmente, entre aspas, lascando um colega meu, um grande amigo meu. Meu Deus, diga. Eu era estudante, né? E tinha hoje meu amigo, né, tava fazendo a primeira bariátrica dele com a familiar do paciente na sala. E aí eu, né, já sabe. Eu cheguei assim todo falante, disse: "Professor, parabéns pela sua primeira cirurgia bariátrica". Eu digo, aí todo mundo na hora olha pra mim, vá, aquela olhada, sabe? Cala a boca, né? Cala a Todo boca, mundo né? olhando pra Cala mim. a boca, né? Aí nessa hora um colega cirurgião que tava assim, que tava do lado de fora disse: "André, vamos ali dar uma Vem aqui, conversa. cara. Vamos ali dar uma conversada, tomar um café". Eu disse: "Meu amigo". O que foi que eu falei? O que foi que eu disse? Nessa Pra hora, quê? dá uma geladinha na espinha, Sim, né? Sim. Eu falei uma merda aqui, grande. E a sua, qual foi? Então, eu perguntei sem lembrar de nenhuma minha, não. A minha equipe é muito boa nisso, assim, tipo... Mas você disse que tinha lembrado de alguma coisa, não? Não, falei que eu perguntei sem nem lembrar de nenhuma tá. minha. A minha equipe é boa pra isso, porque, tipo assim, toda vida que vai ter algum acompanhante, alguma coisa, a gente fala: pessoal, vai entrar acompanhante tal, entendeu? Sim, Então, é hoje em dia eles difícil- me alertam. É Eles, difícil André, ter um erro. André aqui é acompanhante do paciente, teve outra também. Do mesmo paciente, do mesmo colega. Tava um acompanhante na sala e a paciente, assim, visivelmente tinha ganho peso, né? No pré-operatório. Parecia... Não, visivelmente não. Parecia ter ganho peso. Aí quando a gente entrou, aí viu lá, né? Evidências de ganho de peso no pré-operatório. Aí eu disse: "Eita, professor, essa aqui se despediu, hein?" Aí... O paciente estava acordado. Não, a acompanhante estava na sala. Aí o anestesista na mesma hora fez assim, ó. Aí eu fiz assim, ó. É porque as pessoas também têm que entender que aquele lá é o nosso... Deixe no divã e fique bem, né? Aí a gente fala assim sem filtro, né? É verdade. Tudo bem. O ambiente de centro cirúrgico, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é um Que é o ambiente, nosso ambiente, em na que a gente verdade. está muito descontraído, guarda baixa, e às vezes a gente solta essas pequenas E pérolas. eu tenho uma última. Você prefere acordar cedo e trabalhar desde cedinho? Vou acordar às 4 horas da manhã, começar a trabalhar às 5 horas da manhã. Ou você prefere acordar mais tarde e trabalhar até mais tarde? Eu prefiro acordar cedo e terminar cedo. Tá, eu também. Essa é a minha, Show. essa é a minha ideia. O problema é o seguinte, é o treino, né? Que tem que ser bem cedo. Mas eu prefiro começar... Então, antes eu tinha uma... É assim. Assim, pra passar Valeu, por cima? marketing. É, uma batida Assim, fofa aí. não pode. Tem, até isso ela tem que ensinar. Até isso ela tem que ensinar. Oh. Mas eu prefiro também. Só que eu desencanei dessa história de ter que acordar e treinar, de ser a primeira coisa do dia. Agora eu encaixo quando dá. Tá ótimo. O problema pra mim, como pra você também é que é a questão da imprevisibilidade. Mais uma vez a Sim. tal da imprevisibilidade. Porque muitas vezes, assim, às vezes eu vislumbro que eu vou ter um dia tranquilo
E é interessante isso também, né? O cara acorda, o despertador toca lá, sei lá, 4h20 da manhã. Aí, às vezes, você tá com uma preguiça danada e você olha assim o despertador e diz... 4h. E esse tal desse relógio que você tem comunicação com o celular... Não tenho. É um veneno, eu tenho. Não tenho. É um problema porque é o seguinte, você consegue acabar com o despertador Em 5 nele. segundos. Aí você faz assim, ó. Peraí. 4h20. Aí diz... Peraí, como é que tá meu dia? Aí Mais pensa, 20 numa minutos. fração de segundo, você pensa como tá o seu dia. Aí diz, não, peraí, tem só 2 cirurgias hoje, então dá pra ir de noite, soneca. Pronto, aí, acabou. Entendeu? Agora, tem dias que acontece o imponderável. Por exemplo, teve um dia que estava tudo perfeito, aí Reinaldo disse, ei, galera, vamos operar uma urgência. Aí pronto, aí acabou. Acabou não teve treino, tudo. Acabou tudo. Pois foi esse o nosso primeiro quiz. Primeiro quiz. Eu amei Quiz isso, Fala eu nasci Jovem. pra isso. Eu quero esse cartãozinho agora em todos, entendeu? Quem sabe faz ao vivo. Eu vou elaborar Estilo as Faustão. perguntas rápidas, igual a gente fez. Não, Eu vou pra elaborar você que é tudo. fofoqueiro, isso aqui é uma mão Isso na roda, é o pô. auge. Isso é o auge. Meu Deus, vocês estavam perdendo todo esse potencial. Eu vou estudar isso. Gente, eu adorei esse cartãozinho. Foi legal. Obrigada. E preço justo, né? Mais uma vez eu digo. Até a próxima. Parabéns a quem fez.